Oi, já é a 10ª parte, hein, da nossa caminhada juntos. Se esse conteúdo tem te feito pensar, olha, deixa o like e se inscreve. Isso ajuda muito a gente a continuar, ok? Vamos lá. Hoje a gente vai mergulhar um pouco nas raízes filosóficas da psicologia. O foco é uma figura central, William James, e a gente vai explorar o que ele pensava sobre algo que, assim, parece tão familiar, mas é tão difícil de definir: a consciência. A nossa fonte aqui é o primeiro capítulo do Livro da Psicologia, especificamente ali as páginas 40 a 45. James tinha uma frase ótima sobre isso, né? Algo como: sabemos o que significa consciência enquanto ninguém nos pedir que a definamos. Parece simples, né? Mas aí quando a gente tenta explicar, complica. Certo. Ok, vamos tentar desvendar isso um pouco. Exato. E essa dificuldade toda, ela captura bem a essência do desafio que a psicologia lá no começo enfrentava. Como é que você vai estudar cientificamente uma coisa tão subjetiva, tão pessoal? Claro, filósofos já debatiam a mente há séculos, né? Mas o James, ele tentou uma abordagem diferente, mais dinâmica. Diferente daquelas tentativas anteriores de só, tipo, listar os componentes da mente. O fascinante nele é como ele tentou capturar a experiência vivida da consciência, sabe? O fluxo dela. Ah, sim. E a grande ideia dele foi justamente essa metáfora do fluxo da consciência, não é? Em vez de ver a mente como, sei lá, uma coleção de peças paradas, ele via como um rio, algo que flui, muda o tempo todo, mas mantém uma certa continuidade. É uma imagem muito poderosa para a gente pensar sobre os nossos próprios pensamentos. Aqui a coisa fica bem interessante, precisamente. E olha só, dentro desse fluxo, o James identificou diferentes partes, digamos assim. Tinha o que ele chamou de partes substantivas. Essas seriam como momentos de pausa no rio, sabe? Onde a gente forma imagens mentais claras ou ideias que a gente consegue segurar e pensar sobre elas por um instante. Pensa numa imagem bem nítida que te vem à cabeça, ou numa conclusão que você chega. Isso seria uma parte substantiva. Entendi, como pontos de parada no fluxo. Isso. Mas tão importante quanto, ou talvez até mais, são as partes transitivas. Essas são as correntes mesmo, que levam a gente de uma parte substantiva para outra. São as conexões, as relações, aqueles sentimentos de e, se, mais. Elas são difíceis de pegar, de isolar, porque estão sempre em movimento, né? São a própria transição. Mas são elas que impulsionam o pensamento para frente. Hum, quer dizer, não é só ter as ideias, os pensamentos parados, Exato. mas também o processo de ir de um para o outro, essa ligação. É isso. Se a gente conecta isso ao quadro geral, percebe que pensar não é só ter as ideias, é também todo esse processo de transição entre elas. Faz sentido. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Para James, como era essa consciência? Bom, para ele a consciência era antes de tudo profundamente pessoal. É a sua consciência, a minha consciência. Ela está sempre mudando, nunca é a mesma coisa duas vezes. É contínua, não tem quebras, não se parte em pedaços desconexos, sabe? E ela é seletiva. A gente está sempre focando em algumas coisas e ignorando outras o tempo todo. É, uma visão bem diferente mesmo, né? De tentar mapear a mente como se fosse um conjunto de elementos fixos, estáticos. Muito mais viva, talvez. Exatamente, viva fluida. E essa visão da consciência como um fluxo dinâmico, ela continua super relevante hoje. Embora a psicologia tenha desenvolvido muitas outras abordagens, claro, com neurociência, cognição, a questão fundamental que o James levantou, como que a gente pode capturar e entender a natureza da experiência subjetiva, isso permanece central. E levanta uma questão importante, né? Como que a ciência pode investigar objetivamente algo que é tão intrinsecamente pessoal como o nosso próprio fluxo de pensamento? Nossa, é uma ótima reflexão para a gente continuar pensando mesmo. Como medir o imensurável, né? De certa forma. Curtiu? Então, ó, já deixa o like. Antes de sair, um forte abraço. A gente se vê no próximo.